A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui com o segundo episódio do Salvos pela Graça. Nós estamos aqui com o nosso pastor. Fala alguma coisa, pastor, para nós começar? Só agradecer a Deus e mandar um abraço para você, Natalina. Já já nós vamos falar com nossos convidados aqui, mas antes nós vamos fazer uma oração, né, pastor? Você que está em casa, convido você a fechar os seus olhos para que nós possamos fazer essa oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante da sua presença, queremos te agradecer pelo seu amor e pela sua graça. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de podermos falar do seu evangelho e levarmos a sua palavra, Pai. Que tudo seja feito para a sua honra e para a sua glória, que vidas sejam alcançadas neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Já estamos aqui com nossos convidados, nossos amigos Cristiane e o Valmir. Sejam muito bem-vindos. Paz, Senhor. Paz do Senhor, boa noite, tudo bem? Tá todo mundo um pouco ansioso hoje, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos aqui começar com vocês aqui. Vocês querem se apresentar? O pessoal que às vezes ainda não conhece vocês. Bom, pessoal, boa noite, ou bom dia, ou que seja, onde você estiver ouvindo agora esse podcast. Eu sou a Cristiane, eu tô aqui em Três Lagoas, vai fazer 10 anos, esse é meu esposo, e nós estamos aqui para falar um pouquinho para vocês da nossa história, contar o que o Senhor Jesus fez na nossa vida. Amém. Amém. Valmirzão. Eu sou o Valmir, esposo dela. Já que nós estamos aqui para falar da história, da trajetória de vocês podem nos contar um pouco de como começou essa história de vocês no Evangelho, como vocês conheceram Jesus, como tem sido essa trajetória de vocês? Primeiro... Pode começar, que você é mais novo que eu. Bom, então, fui criada, né, dentro de uma igreja desde os meus 5 anos, os meus pais são evangélicos, e aos 13 anos eu me batizei nessa denominação, mas assim, fiquei por um tempo, mas aí as consequências da vida, na verdade eu fui batizada, mas não tinha o entendimento, não tinha me convertido verdadeiramente ao Senhor, e por um tempo eu fiquei afastada do caminho de Deus, e por bastante tempo, por aproximadamente uns 10 anos, e assim, depois... Por eu ter saído, eu achava que para mim não havia mais solução, não havia mais salvação. Mas pela graça fui alcançada e conheci verdadeiramente o caminho, a salvação de Jesus Cristo e tô aqui. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. E a partir de que momento que você percebeu que vocês foram alcançados por essa graça? Então, eu sempre sentia, assim, que faltava alguma coisa na minha vida quando eu tava lá no mundo, né, fazendo aquilo que dava na minha cabeça, vamos dizer assim. Então, por momentos, por vezes, eu me sentia um vazio, eu me sentia sozinha, e até que chegou um momento em que eu falei, não, eu preciso ir procurar uma igreja. E eu tentei voltar para onde eu fui ensinada e para onde eu fui criada. No entanto, eu não conseguia me encaixar mais ali, porque eu via parecer que o olhar, o julgamento das pessoas, de que eu não tinha mais salvação, então não adiantava, eu estava ali à toa, eu estava ali simplesmente esquentando um banco. E aí, mas eu continuava indo, continuava tentando me encontrar em algum lugar. E... por várias vezes eu orava e eu pedia ao Senhor que eu queria uma transformação na minha vida, que eu queria algo diferente, que eu precisava sentir que eu tinha salvação ainda, que ainda existia uma esperança para mim. Então, certa vez eu fui na igreja e pedi para o Senhor que eu queria que Ele mudasse, transformasse a minha vida. E Deus mandou uma palavra e falou que Ele ia transformar, que Ele ia mudar, só que Ele não ia simplesmente quebrar, ele ia moer, ia destruir, construir tudo novamente, que seria tudo diferente. E eu guardei aquilo no meu coração, aquela palavra me marcou bastante, eu guardei essa palavra no meu coração,
E um dia eu tive um sonho e eu não consegui entender aquele sonho, mas eu fui conversar com um dos meninos que nessa época a gente tinha bastante amizade, que era um jovem ainda, e pela nossa amizade, nosso companheirismo, ele até me chamava de mãezinha, e eu conversei com ele e contei sobre o sonho. E ele me falou, esse sonho que você teve é uma grande tribulação que você vai passar. E no sonho eu estava sozinha, no sonho ninguém me ajudava. E ele falou, nessa tribulação que você vai passar, você vai estar sozinha, mas apenas um não vai te abandonar jamais. E depois disso, você vai realmente encontrar Deus, você vai realmente perceber que você chegou lá, que você conseguiu, que Deus não te abandonou e que Deus estava com você em todo momento. E eu fiquei preocupadíssima com aquele sonho. Eu falei, mas como, meu Deus, eu vou passar por quê? O que que eu vou passar? Porque minha vida até então parecia que estava tudo bem. E aí eu fiquei preocupada com isso e pensando, mas tantas pessoas que eu conheço, eu vou estar sozinha, ninguém para me ajudar, ninguém para me auxiliar, que possa pelo menos fazer uma oração comigo, nada. E nessa época eu tinha muita amizade com pessoas da igreja, dessa igreja a qual eu estava participando ainda. Eu fiquei naquela, mas eu fiquei pensando no sonho também e na palavra que o Senhor tinha mandado, que ele ia transformar a minha vida, mas que iria ser uma coisa muito grandiosa. E passou o tempo, isso foi em 2018 aproximadamente, e em 2020 passou um vendaval na nossa vida, e tudo que a gente pensava que estava certo, se desfez. Tudo que a gente pensava que a gente tinha, acabou. E nesse tempo, só ficou eu e meu esposo dentro de casa, e a gente ficava ficamos dias e dias dentro de casa, sem saber o que fazer, para onde ir, o que ia acontecer, porque nesse momento, né, nessa passagem da nossa vida, a gente perdeu tudo aquilo que a gente achava que a gente tinha. E que a gente pensava que era muita coisa, mas na verdade não era, porque Deus queria algo muito melhor para as nossas vidas. E ali naquele momento, por várias vezes eu orava dentro daquela casa, eu chorava, e o louvor que ficava na minha memória naquele momento era o louvor da Midian Lima de Jó. E eu falava com Deus, eu sei, Senhor, que isso aqui vai passar e que verdadeiramente o Senhor tem coisas melhores para a nossa vida. E foi nesse momento, nesse tempo, que a gente começou a ter amizade, conhecer o pastor Alexandre, e através da vida dele, Deus usou ele e nos orientou e nos ajudou e foi nosso companheiro, e através da vida dele a gente realmente teve um encontro com Jesus e nos firmamos os nossos passos, e de lá para cá o Senhor só veio transformando a nossa vida, transformou meu esposo, transformou a mim, tá transformando cada dia mais, e coisas que a gente nunca nem imaginou, nunca nem passou no nosso coração, Deus tem feito na nossa vida. E através da nossa vida também. Amém. E foi isso. O que você acabou de falar, eu achei interessante que você falou que houve um sonho e que Deus deu uma palavra para você sobre que iria, né? Algumas coisas seriam quebradas, né? Você falando isso, eu me lembro de profecias que eu ouvia muito, não com esse termo, mas eu ouvia muito que Deus vai entrar na sua vida e fazer um reboliço. E eu era muito contra esse tipo de palavras, né? Até porque reboliço é bagunça. Uhum. E aí eu lembro que uma vez, né, eu sempre falava, até minha mãe que tá aqui hoje também tá presente, junto com a minha esposa, minha mãe falava muito isso, Deus usava ela para falar isso, e eu não concordava. E eu lembro que uma vez eu discordando, orando e falando com Deus, eu falei, reboliço é bagunça, Deus não faz bagunça, ao contrário, Deus organiza. E eu lembro que eu fui para uma oração, orando só eu e Deus ali numa madrugada, e o Espírito Santo de Deus falou comigo, sabe, que o reboliço existia. Eu comecei a perguntar a Deus, mas como é esse reboliço? E o que significa isso? E sabe o que Deus me deu? Tô falando isso porque tem muita gente que acha que Deus não faz esse tipo de coisa. E Deus me deu uma comparação muito interessante naquela noite. Deus falou assim, olha, você lembra quando sua mãe fazia faxina? Eu falei, lembro.
como ficava a sua casa? Aí eu falei assim, eu e o Espírito Santo conversando, eu falei, uma bagunça. Aí eu, sabe, pum, a chave virou. Falei, ficava uma bagunça, o sofá ia pra cozinha, a geladeira ia lá pra varanda, ficava uma bagunça. Mas e depois que você voltava? A casa estava organizada, os móveis às vezes no lugar ou em lugares diferentes, que minha mãe gostava de fazer isso. E Deus foi usando isso para me mostrar que quando ele fala de reboliço ou quebrar alguma coisa, é justamente isso, fazer uma faxina. E para fazer faxina, realmente, principalmente você aqui, né, que é atuante, sabe como é que funciona. Tira as coisas do lugar, bagunça, quem chega lá acha que tá tudo bagunçado. Mas na verdade, as coisas só saíram do lugar para serem consertadas, limpas. E eu creio que foi isso que Deus fez na sua vida e do Valmir, né? Foi exatamente isso. E aí, Valmirzão? E a transformação ela só acontece depois que quebrar tudo mesmo, de verdade. E não sobrar nada escondido. Foi o que aconteceu com nós. Nessa época que ela tá falando aí, eu costumo falar, né, que foi a época mais difícil da minha vida, só que foi a melhor época da minha vida. Porque foi a pior época que eu sofri muito, mas foi através dessa época que eu tive um encontro realmente com Deus. Que eu pude deixar toda aquela bagaceira que era para trás, sabe? O pecado, os vícios, as mentiras, tudo veio à tona. Deus permitiu que tudo viesse à tona para que eu pudesse estar me tornando o que eu estou me tornando hoje. Sabe, que isso é fruto da oração da minha mãe de muitos anos. É verdade. É fruto da oração da minha esposa de muitos anos. Então, eles estão colhendo agora. Então é uma honra para mim, sabe, poder estar aqui com vocês, podendo partilhar um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Porque se a gente for falar tudo, precisa de uns 20 programas desses, né? É verdade. Mas vamos resumir. Igual a minha esposa falou há 4 anos atrás, mais ou menos, que passou o vendaval na nossa vida, que foi um vento top, que eu falo que foi muito top, porque foi sofrido, mas foi preciso. Era necessário. É necessário. Tinha muita coisa errada, e Deus não trabalha no errado, né? Hoje eu entendo isso. Então, foi a pior experiência, mas a melhor. Há 4 anos atrás eu conheci você, através de uma outra pessoa, e você tinha, não sei se você vai lembrar, mas você fazia culto na tua casa, na garagem. Verdade. Uma vez por, lá na varanda, por semana. toda quarta. E eu tava começando a ir na igreja e tal, e já passando por esses problemas, e você já ali do meu lado, tipo, meio que me auxiliando e tal. E eu peguei e fui. Nessa noite eu fui lá no culto. Eu e a Cris. Aí chegamos lá e foi, na verdade, depois de muitos anos, porque eu também batizei com 13 anos. E eu fiquei no mundão aí muitos anos. E depois de muitos anos foi que realmente eu senti a presença do Espírito Santo de novo. Porque, na verdade, eu achei que nunca mais eu nem ia sentir. A realidade é essa. Porque, pra mim, eu já estava perdido. Pra mim já não tinha mais salvação. Pra mim já, na verdade, nem igreja eu queria mais saber, porque pra mim... Aquilo que você aprendeu era, tipo assim, acabou pra você. Acabou. Salvação não existia tipo, mais. Pecou, acabou. Sabe? E aí eu fui nesse culto. E louvado seja Deus, né? Que Deus usou você pra ministrar. E nesse dia, eu até queria pedir pra você ler, se você puder, Deus usou você através dessa palavra, e Deuteronômio 28. Aí se você puder ler aí, pelo menos um pedaço aí, por favor. Vamos começar do versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito será tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito ao saíres.
O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantaram contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Que benção. Aí, foi essa palavra. E aí nesse dia, e aí depois, se alguém quiser ler, desse versículo em diante aí, se você não fizer o que tá pedindo para você fazer, as leis certinho, Obedecer, e seguir, né? obedecer, aí se Será transtorna maldito não tudo, entrar, será maldito tudo não maldição. sair. E aí a gente sempre, depois de cada culto, a gente tem um momento de comunhão ali fora, que a gente fica Sim. conversando, fica tomando um cafezinho, falando alguma coisa de Deus, né? E aí, cara, nesse dia foi top. Aí eu cheguei em você, eu acho que você vai lembrar. E eu falei, pastor, Deus usou o senhor hoje. E hoje eu assinei meu contrato. Que ainda você pegou e falou que isso era um contrato. E quem quisesse assinar o contrato, aquela noite ali era o dia de assinar, que Deus ia transformar. E naquele dia, eu estava no começo desse processo, vamos dizer assim, que eu estava passando na minha vida, e o qual estava sendo muito difícil mesmo. E estava sendo muito mais difícil porque eu estava, na verdade, sem Deus, eu estava afastado de Deus. Porque hoje pode acontecer o que for. Eu sei que eu vou passar, mas vou passar mais tranquilo, porque hoje eu tenho Deus, hoje eu tenho intimidade com Deus, hoje eu posso... Tá seguro, né? Então, mas nessa época não, nessa época eu tava longe de Deus, na verdade eu nem sabia mais o que era Deus, de verdade. E pelo tamanho dos problemas que eu tava passando, eu tava com a minha esposa dentro de um quarto, a gente ficou, acho que uns 15 dias deitado numa cama sem saber o que fazer, cara. Situação difícil mesmo, sabe? E eu cheguei várias vezes nessa situação. Nessa época eu gostava até de ter arma em casa. Eu pensei até em me matar nessa época. Porque longe de Deus. Difícil, né? É difícil, muito difícil. Revólver cheio de bala, eu falei, cara, eu vou... Pelo menos eu me mato e minha esposa pelo menos vai ficar tranquila, porque não é justo eu fazer... que tá acontecendo, ela passar pelo que estamos passando, sabe? Então foi duro pra mim. Enfim, aí cheguei nesse dia, essa palavra, o Espírito Santo me tocou e eu decidi nesse dia. Foi nesse dia que eu decidi. Falei, a partir de hoje eu vou assinar esse contrato. E aí na comunhão que a gente tava lá fora, no final do culto, eu falei pra você. Aí o senhor pegou, e o senhor lembra o que o senhor falou pra mim? O senhor não vai lembrar, né? Fala aí, lembra? A idade não permite mais. Eu peguei e falei assim, pastor, eu assinei o contrato hoje. Aí o senhor olhou pra mim, pegou e falou, enquanto Deus for sua prioridade nesse contrato, eu vou estar com você. Quando você estiver com Deus, eu estarei com você. E nós estamos aqui até hoje. Até hoje, para honra e glória do Senhor. Então, e nós vamos continuar até o fim. Eu creio, em nome de Jesus. Na verdade, o que eu nasci para fazer, é isso que a gente faz hoje. É servir. Amém. É o que eu amo fazer, de verdade. Hoje eu posso falar que eu sou feliz. Hoje eu posso falar que Deus é bom na minha vida. Hoje eu tenho certeza 100% que tudo que eu vivo, cada dia que eu vivo é milagre de Deus na minha vida. Hoje eu posso contar os milagres que Deus faz na minha vida, porque Deus está fazendo comigo mesmo, com a minha esposa, com a minha casa, com meus amigos. E não é que é só flor, não é só que é... Não, mas tem muita guerra, muita prova. Só que é igual eu falei. Hoje eu tenho um refúgio, que é Deus, o Espírito Santo, que acalma, que dá sabedoria. Então, às vezes alguém está escutando, tá precisando ouvir uma palavra dessa, não tem nada perdido, não. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Porque eu estava perdido, eu achava que era o fim. Eu pensei até em me matar. Mas eu fui, procurei, Deus usou pessoas, Espírito Santo veio. Hoje eu tô aqui contando. Glória a Deus. Hoje está sendo bênção na minha vida. Hoje eu tô podendo falar que Jesus é bom. Então, não tem nada perdido.
A gente só tem que tomar a iniciativa, levantar e correr atrás e fazer o concerto com Deus. Porque se a gente fizer 100% o que está falando no Deuteronômio 28, Do versículo 1 ao 14. do 1 ao 14, Essa é a não riqueza, tem, não bênção. tem. Essa é a receita que está aí Esse na eu Bíblia. chamo de revelação. É, As pessoas, quando elas falam pra mim assim, pastor, às vezes tem que. Eu acredito em revelação e profecia da parte de Deus. Acredito muito, até porque muitas coisas aconteceram assim. Mas eu chamo essa palavra de quando alguém. Você quer saber realmente seu futuro? Ah, eu quero. Aí eu leio Deuteronômio 28. Eu falo, ó, se obedecer a Deus, seu futuro é esse. Se desobedecer, o futuro é esse. Então, tipo, já é uma das maiores revelações pra nossa vida. É. Pelo que vocês estavam falando, dando uma continuidade, daqui a pouco o Regis também volta com a palavra. Que é muito interessante a gente parar nisso. Pelo que eu entendi vocês falando, e o pessoal também de casa quer entender, vocês saíram da presença de Deus porque pecaram, erraram, cometeram um pecado. E aquele pecado, praticamente excluíram vocês do meio cristão, vamos dizer assim. Porque infelizmente ainda a gente sofre muito com isso, né? A exclusão, né, de quando uma pessoa peca, né? A gente é muito bom na igreja para receber as pessoas. Eu falo muito isso aí para os membros da nossa igreja. A gente é muito bom para receber pessoas na igreja. Aceita Jesus, o pessoal vem, começa a trabalhar, é uma maravilha. Toca, canta, louva, mexe na mídia, a gente fica todo feliz. Mas quando essas pessoas que a gente sofreu, que a gente ganhou, que a gente foi lá, pela misericórdia de Deus, trabalhamos para essas almas ter um encontro com Deus, pecam, a gente age de uma forma totalmente ao contrário da Bíblia Sagrada. Em vez de a gente abraçar, trazer para perto e ajudar, a gente não faz o que esse programa tem o nome, Salvos pela Graça. Ou seja, como se a gente tivesse algum mérito nessa salvação. Dentro disso, eu estou falando para vocês, dessa dificuldade que vocês enfrentaram, nesse momento que vocês se sentiram excluídos, qual foi a maior dificuldade que vocês podem hoje pontuar, tanto o Valmir como a Cris, pode pontuar assim, foi a maior dificuldade para voltar para Deus? Qual foi a maior barreira que vocês tiveram que quebrar para decidir assim, peraí, eu preciso voltar para Deus? Porque Deus vai nos ajudar, sempre, mas a escolha é nossa, né? Aquele que estiver cansado e oprimido e sobrecarregado, ele diz, vem até a mim. Então você que está cansado e oprimido e sobrecarregado, vem até a mim. Então o Senhor sempre está dizendo que essa é uma atitude nossa, né? De chegar até Ele. O que realmente era o empecilho, essa barreira? E o que fez vocês quebrarem essa barreira? Essa é a pergunta. Para mim, essa barreira sempre foi o julgamento das pessoas. Porque, como eu falei no começo, eu fui criada com esse pensamento de que você pecou, você já está condenado, não existe mais outra opção para você. Para mim sempre foi esse o julgamento, como se todas as pessoas olhassem para mim e dissessem, para você não há mais perdão, já era, você não adianta, você está perdendo seu tempo. E o que me fez quebrar essa barreira realmente foi o amor. Foi conhecer o amor verdadeiro, o amor que salva, o amor de Cristo Jesus. Esse realmente foi o que me fez voltar e falar, não, eu sei que eu tenho salvação sim. Eu sei que Jesus morreu na cruz e foi Ele que morreu, não foi mais ninguém. Glória a Deus. Então é isso que me fez conseguir chegar até Ele novamente. E você? Na verdade, o pecado que a gente tá tanto falando que às vezes a pessoa fala, mas que pecado é esse, né? É legal, eu fiquei curioso, cara. Mas o pecado é simples, é que a Cris, ela teve um relacionamento, ela foi casada, da onde ela tem 2 filhos, do primeiro casamento dela, e não deu mais certo o relacionamento dela, e se separaram. E aí... Ela era divorciada, no caso. Era divorciada. E aí, por isso... Ela não podia casar mais. Ela não podia casar mais, porque entendi. já era pecadora. E já tinha Já perdido toda a não tinha liberdade. direito, já não tinha direito mais à vida eterna, já não tinha direito mais de acordo com a doutrina, então você Não, perdeu a salvação porque você divorciou. Já tinha perdido tudo, já tinha perdido o meu cargo na igreja, já perdi tudo, não podia mais fazer nada. E aí é isso que a gente tá falando do pecado, que às vezes fala, mas que pecado, né? Né? E eu foi mais ou menos a mesma coisa. Só que eu fui pior um pouquinho. Porque eu saí da igreja, acho que eu tinha uns 18 anos,
Aí eu tive um relacionamento onde eu tive meu filho, eu não fui casado, só fiquei junto um tempo e também fui pecador. Aí acabou. E engraçado é que ela foi criada na mesma denominação e eu também. E a gente não se conhecia. A gente foi se conhecer bem No depois mundo. de tudo isso. Isso no mundo. No mundo. No mundo. Então, se for ver, foi um pecado que criaram pra vocês. Foi. Vamos dizer assim, É. né? E aí a barreira era essa, sempre era essa. Por que que a gente vai ficar perdendo tempo de estar indo num Não lugar, tem mais jeito. segurando a vaga de alguém que podia estar sentado lá no banco, se eu já tinha ido, já não tinha direito A mais falta do de céu, entendeu? conhecimento, Então, fazer o quê? Já foi. Era esse meu pensamento. Essa era a doutrina, então, que foi pregada pra vocês. Era. Até porque a culpa não é nem das pessoas que pregavam, porque também foi o que eles aprenderam. É. Hoje, graças a Deus, a gente tem essa oportunidade de ter mais conhecimento, Sim. né? Então, a gente nem culpa pessoas aqui. Mas, então, você for ver, é algo que, uma doutrina que foi criada e que acabou afastando. Eu costumo dizer que às vezes a gente faz isso como pastor, né? A gente tem que assumir nossos erros. Às vezes a gente cria algumas doutrinas que parecem ter fundamentos bíblicos, mas não são bíblicos. E essas doutrinas, em vez de salvar, mais condena do que salva. Então, essa foi sua barreira, né? É, Mas e e aí? louvado seja Deus que ainda Deus teve misericórdia de mim, da minha alma, e eu tive um reencontro. E eu pude voltar, eu pude entender que não era isso. E o que E fez muitos que nem você? tem. O que fez você falar assim, eu vou voltar e... Então, na verdade... Porque você o que- tinha um pensamento, na- tô condenado. Então, mas na verdade o que fez eu voltar foi a dor. Foi o processo, foi o que fruto da oração da minha esposa, que lembra que no começo aqui ela falou que ela fez uma oração, que ela queria transformação na vida dela, que tudo que estava encoberto, tudo que estava de errado, tinha que vir aparecer para gerar a transformação. Então, essa oração, quando ela falou, era ao meu respeito também. Então, foi aí. Eu vim pela dor. Verdade. Eu vim pela dor. Que se eu não tivesse passado o que eu passei, eu não teria voltado. Então você veio porque o fardo tava pesado e... Sim, eu não teria voltado. Hoje eu tava no mundão, perdido. Ainda. Nessas lutas, nessa dor aí, eu prometo que é a última pergunta. Passar por essa, só Fica à vontade, eu falo, né? Mas é um perigo, não pode deixar com o microfone. Fica à vontade. Olha, dentro disso que vocês passaram, dessa luta, dentro da luta, eu sei que várias coisas marcaram vocês e, vamos dizer assim, que na época machucou. Mas qual foi dentro dessa luta que vocês passaram, que foi a mais difícil, que vocês enfrentaram e que aquilo foi, tipo assim, foi forte pra vocês, assim? Que machucou, que, sabe? Pra mim foi as calúnias. As pessoas falar coisas que não era verdade. Por mais que o cenário tava errado, tava tudo acontecendo, mas o que mais me magoava é que se levantava pessoas e coisas que não era, sabe? A ingratidão, tipo assim, que a amizade era só do meu lado, que quando aconteceu tudo que aconteceu na minha vida, as pessoas se afastaram de mim. E o que mais me machucou foi isso. O que mais me marcou foi isso. O que mais te doeu O nesse que mais me processo doeu esse? foi isso. E você, Cris? Pra mim, eu acho que foi humilhação. Que foi muito forte. Ter que ouvir de pessoas coisas que eu nunca imaginei que eu ia ouvir na minha vida. Mas que hoje eu entendo que eu tinha que passar por aquilo porque era pro meu crescimento também. Porque eu também sempre ouvi muito de muitas pessoas que não me conheciam, que quando me conheciam depois falavam assim: ah, eu pensava que você era nariz empinado, eu pensava que você era metida. Então, quando eu passei por tudo isso, serviu para Deus forjar meu caráter também nessa parte de tipo assim, não transparecer mais isso para as pessoas, de que eu sou uma pessoa nariz empinado. Talvez ainda transpareça, mas eu tô... Mudar um pouco, às vezes, assim, um jeito, não que era. Não que era, mas mudar o jeito, sabe? Assim, realmente Deus forjar meu caráter mesmo para coisas assim que
às vezes antes eu não aceitaria ou não faria. Hoje Deus me mostra, assim, que é isso que Ele quer de mim, sabe? Que eu seja mais humilde, que eu seja mais paciente, que eu seja mais compreensiva. E que às vezes eu faça coisas que antes eu não faria para outras pessoas, porque desde que nós chegamos na presença de Deus, é isso que eu peço para o Senhor, e sempre Deus tem ministrado na palavra que a gente tem que ser bênção na vida das pessoas, que não adianta as bênçãos ser só para nós, que as bênçãos têm que transbordar em outras pessoas. Então é isso que eu peço para o Senhor todos os dias, que Deus me use para transbordar na vida de outras pessoas. Glória a Deus. Amém. Tem uma coisa que eu fiquei curioso. A Cris falou que nesse processo vocês passariam sozinhos, estaria sozinho. Como que foi esse processo? Tipo, eu tô sozinho ali, olho para um lado, não vejo mais meus amigos, eu olho para um lado, não tenho mais as coisas que eu tinha, que você falou que vocês perderam, que foi destruída de alguma forma. Como foi esse processo? Como que vocês conseguiram falar assim, aqui eu vou me apoiar e daqui eu vou... Aqui eu comecei a tirar a esperança. Então, é muito interessante isso, porque nossa casa era cheia, sempre, cheia de pessoas, muitas pessoas. E nesse momento, de todo esse processo que nós passamos, não tinha ninguém, só tinha apenas eu e meu esposo. E eu não podia contar pra ninguém o que eu tava passando. Foi só nós dois mesmo. Foi só nós Por dois. um tempo. Por um tempo. Pouco Aí, tempo. por pouco tempo, porque daí, como a gente já estava, assim, começando a buscar a Deus e nós já tínhamos conhecido o pastor Alexandre, a gente começou a abrir para ele o que estava acontecendo. E nesse período, assim, de solidão mesmo, eu até tive um conselho do pastor que eu não precisava contar, principalmente para minha família, o que eu estava passando. Porque minha família não é de Três Lagoas, mora longe. Então, assim, eles não podiam fazer nada. Deus é que ia fazer. Então, eu tinha que confiar. Naquele momento, eu não precisava... Era confiar em Deus ou confiar em Deus? Era confiar ou confiar. Não porque tinha outra saída. Até então a gente sabia que era um processo, que era né? o processo e que se realmente a gente mudasse e se entregasse para Deus, era sucesso. E foi o que o pastor E foi o que a sempre gente agarrou. falou pra gente, que se a gente realmente se entregasse verdadeiramente para Deus, que coisas grandes iam acontecer. E foi assim, e Deus sempre colocando no nosso coração que aquele momento era nosso, era ali, era só nós ali, e a gente tinha realmente que ficar ali para nós dois também se aproximar mais um do outro, pra gente também entender o que estava acontecendo de verdade. E nesse processo a gente não dormia, a gente praticamente não comia, ficava Não conversando. comer foi bom, foi a época que eu mais emagreci. A gente conversava muito e foi assim. E daí, depois disso, a gente já começou a ter o apoio do pastor, já também nos auxiliando e nos Na aconselhando. verdade, teve duas pessoas que não saíram do nosso lado. É o que eu sempre falo. Isso é importante. Eu não esqueço. E eu vou ser eternamente grato. Não posso falar da minha mãe e do meu pai porque eles nunca saíram do meu lado. Mas eu tô falando como amigo, como gente de fora. Um foi você, que a honra é toda de Deus Sempre. em tudo, mas eu louvo a Deus pela sua vida, pelo que Deus faz na sua vida, Deus te usa, porque se Deus não te usasse do jeito que te usou e te usa até hoje, eu não estaria aqui, porque os conselhos que você dá, sempre com a palavra de Deus na frente, e me ajudou muito, e me ajuda até hoje, né? Amém. Que tanto é qualquer coisinha que dá aí, eu te grito na hora, né? E tem uma outra pessoa, que hoje é meu sócio, que é o Ludinaldo, que é um cara que eu tenho muita admiração por ele, pelo homem que ele é, pelo coração que ele tem. Então foi as duas pessoas que não virou as costas para mim, quando eu tava no processo.
Vou usar esse termo, porque foi isso que aconteceu para mim poder ser transformado, para mim poder ter voltado para a presença de Deus de verdade. Voltado não. Eu vou reformular aqui. Para mim ter ido para a presença de Deus, porque na verdade eu nunca tinha ido. E desde que eu me entendo por gente dos 13 anos que eu batizei até há 4 anos atrás, eu nunca tive na presença de Deus. Eu só ia na igreja. Sempre fiquei em cima do muro. A verdade é essa. E então foi vocês dois. Então eu sou grato a Deus pela vida de vocês e torno a falar. Às vezes tem alguém passando nessa mesma situação que a gente passou. Não preocupa se não tiver ninguém do seu lado, não. Só se agarra em Deus. Procura um pastor de uma igreja, qualquer igreja. Eu tinha muito bloqueio com isso. Eu não queria falar de nada para ninguém. Às vezes minha esposa falava para mim, vamos falar com o pastor. Eu falava, não. Falar nada para pastor não. O pastor não vai resolver nada. Só vai ser um a mais que vai ficar sabendo. E eu não vou ficar falando da minha vida pros outros. Eu falava assim. Essa é a verdade. Aí foi. Graças a Deus, comecei a me abrir. Foi aí que começou a fluir as coisas. Foi aí que os conselhos foi vindo. Foi aí que ele foi me ajudando. E aí, ó. Só glória. Então, se você tá passando por algum problema, procura alguém. Procura, não fica quieto, não. Não fica pensando bobeira sozinho, não. Vai, fala, conversa, fala com Deus, pede força, levanta e vai. Isso aí. Tem algum momento que vocês olham assim lá pra trás e falam assim, nesse momento foi o momento que eu falei, a minha primeira experiência com Deus dentro desse processo que marcou a vida de vocês. Tô passando ali pelo processo, vivi uma experiência marcante com Deus. A minha primeira, e eu acho que foi a mais forte, foi assim, um dia no meio disso, acabou tudo. Eu falei, agora lascou mesmo. E as portas tudo fechadas. Aí eu peguei e falei, cara, tem que falar com o pastor. Aí eu conversei com o pastor pegou e falou, ó, a única coisa que eu tenho pra te ajudar, cara, é um carro financiado que eu tenho. Vamos ver se nós vendemos esse carro e você pega o dinheiro pra você começar as suas coisas. Eu peguei e falei, não, pastor, o que é isso? E aí eu fiquei muito chateado com aquilo, sabe? Falei, meu Deus. Aí eu bati meu joelho no chão, ele saiu. Aí eu bati meu joelho no chão e falei, senhor, eu preciso de um milagre. Eu assinei o contrato. Foi depois que eu assinei o contrato lá, na noite que eu falei. Eu falei, senhor, eu assinei o contrato. O senhor conhece meu coração. Todo mundo pode estar falando que não. Todo mundo pode estar pensando que não. Mas o senhor conhece meu íntimo. O senhor sabe o que eu fiz com o senhor, o que eu falei é verdadeiro. E o senhor sabe que eu vou fazer tudo para mim cumprir o que eu prometi pro senhor. Só que eu preciso do milagre. E deitei e dormi. No outro dia cedo eu já acordei. Falei, vou vender uma televisão que eu tinha. Fui, passei o zap com o rapaz falou, não, pode trazer aqui que eu vou comprar no final da tarde. Aí eu falei pra Cris, né? Aí ela falou, tem culto à tarde. Aí eu peguei e falei, tá, antes da gente ir pro culto, vamos passar lá e deixar a TV. Deixei, né? Tá bom. E fomos pro culto. Na época minha TV, não sei se é chato falar o valor ou não. Não. Mas na época vontade. minha TV valia o quê? Uns 4 mil reais. Eu vendi por 750 reais pra mim poder comer. E eu fui pro culto. E eu e ela feliz, né? A gente alegre, nossa, graças a Deus. E aí fomos pro culto. E aí eu fui pra casa. E as portas tudo fechadas. E quando foi de madrugada nesse dia, era umas 3 horas da manhã. Meu telefone toca. Eu acordei assustado, olhei, era um amigo meu de Fátima do Sul. Aí eu acordei assustado, né? Atendi, falei, aconteceu alguma coisa, esse cara nunca liga pra mim. Faz quanto tempo que eu não falava com ele? Ele falou, ó, peguei uma obra em Três Lagoas e eu não vou poder ir, eu preciso que você faz ela aí.
Aí eu falei, nossa, é Deus purinho, né? Aí eu peguei e falei pra ele, falei, não, mas pra que dia que você quer que comece? Ele pegou e falou, ó, é o seguinte, eu tava tentando falar com você e não deu certo, eu não sei explicar. Mas foi mais ou menos isso. E aí eu só consegui falar agora e eu preciso que comece amanhã cedo, esteja pelo menos alguém lá amanhã cedo. Falei, misericórdia, como que eu vou sem condição nenhuma, né? Mas eu falei, amém, é o caminho que Deus tá criando. Falei, tá bom, amanhã cedo eu dou um jeito. E nisso eu liguei para um amigo meu, que hoje nós somos irmãos, trabalha comigo, o Júnior, já tava comigo nessa empreitada, tipo, me ajudar também nas coisas que estavam acontecendo. E falei para ele. E a gente pegou e amanheceu lá no serviço. E foi aí, cara, que foi o primeiro milagre que Deus fez na minha vida, que eu vi que se a gente bater o joelho no chão e pedir para Deus de verdade, e Deus vê a sinceridade na gente, Ele faz. E daí pra cá, Ele só abriu as portas. E nunca mais eu fiquei sem serviço. Graças a Deus. Amém. E hoje, graças a Deus, tem muita coisa pra melhorar, muita coisa pra mudar. Mas eu peço pra Deus todo dia sabedoria. E o nosso intuito hoje é o servir pessoas, ajudar o reino. Que hoje é o que eu coloquei no meu coração. Eu cravei isso no meu coração. E hoje Deus está abençoando pra gente ser abençoador. E tamo aí. Pra mim, Amém. o maior milagre foi esse. Tem, Que eu vi que é a oração abre as portas mesmo. tem duas coisas que eu vou ter presente, que eu falo assim, que é o que às vezes precisa pra a gente ser alcançado por essa graça de Deus. Que uma é a verdade, sempre a verdade, e a outra é a obediência. E eu tive essa experiência com você. Eu não sei se você vai lembrar, mas a gente teve uma conversa lá na sua casa. A gente fala muito de perder, mas as pessoas nem imaginam o que vocês perderam, né? Vocês perderam casa, vocês perderam as coisas, os bens de vocês, inclusive uma televisão. Vocês, né? Ficaram ali nessa situação. Mas eu lembro que quando eu conversei com você, lá na sua casa, eu fui, visitei e a gente conversou, brincou e eu perguntei, aí, como é que você tá? Você tá bem? Não, tá tudo bem, tá tudo bacana. Luta é assim mesmo, a gente passa, as pessoas estão ligando aqui pra mim, mas luta é normal. E eu lembro que eu ia embora. E aí Deus falou assim pra mim, volta lá, mano. Volta lá e aí eu sentei e fiz a pergunta pra você. Eu falei, irmão, deixa eu te falar pra você. Eu quero estar com você. Só que eu preciso que você me conta a verdade, mano. Você tá bem mesmo? Aí eu lembro que foi nessa hora ali que você falou, senta aqui, pastor. E aí me contou tudo. Falou, olha, eu vou te contar a verdade, então. Sem tirar e sem pôr, eu vou contar tudo. E você abriu sua vida. Pra mim, naquele E dia... era um você dos abriu maiores bloqueios que eu tinha naquele dia você quebrou, né? de falar, sabe? Porque, na verdade, até pro meu próprio pai, pra minha própria mãe, sempre foi dificultoso Até pra pra mim. mim. Até pra você. É verdade. Mas isso é um... Como que eu falo? Eu não sei explicar, mas não é coisa tipo assim de malandragem que era, não. Era um bloqueio mesmo. De ser fechado, sabe? De sempre achar que eu mesmo tinha que resolver. Eu mesmo que, sabe? E nada a ver, né? Mas aí o que você fez? Você decidiu contar a verdade. Essa verdade que a Bíblia fala, né? Que a gente, quando a gente conhece a verdade mesmo, a gente se liberta. E não só conhece, é quando a gente, sabe, se arrepende, fala a verdade. Naquele dia, foi aquele dia que eu falei assim, eu vou ficar com o Valmir e vou com ele até o final, se ele estiver com Deus. Porque naquele dia você abriu sua vida para alguém que você tinha acabado de conhecer. Né? Ainda não era nem aquele cara firme na igreja, estava começando. E você decidiu abrir sua vida e contou tudo, se desbloqueou. Essa foi uma coisa que marcou. Então, para você que hoje está passando por dificuldades, passando por momentos difíceis, quer ser ajudado, quer encontrar o auxílio de Deus, abra o coração, fale a verdade. Ainda que a verdade seja vergonhosa ou seja algo que você, como o Valmir disse, trazia bloqueio para ele, ou te bloqueia, ou te deixa com vergonha, vai ser essa declaração, essa confissão que vai mudar a sua vida. É isso que vai mudar a sua vida. Essa é a primeira. A segunda eu falei obediência. Você contou da bênção aí, que o rapaz ligou de madrugada, mas você teve uma proposta antes disso. Foi uns 2 dias antes. Então, fala um pouco dessa proposta. Eu mexo com obra, né? Acho que algumas pessoas que vai ver sabem.
E há uns 2 dias antes dessa proposta na madrugada aqui que me ligaram, eu recebi um telefonema que era uma obra para fazer fora da cidade. E eu estava no começo do processo. E a proposta era muito boa. Mas era muito boa mesmo. Era que ia resolver meu problema ali. Tipo assim, tudo que eu tava passando, 90% ia ser resolvido ali agora. E a proposta era muito boa. E eu peguei, desliguei o telefone e falei pra Cris. A Cris estava escutando. Aí eu falei, amor, só que nós não vamos fazer mais nada sem o direcionamento de Deus. Se Deus falar pra gente ir, a gente vai. Se Deus falar pra gente não ir, a gente não vai. Né, meu bem? Foi assim, né? Aí ela falou, vamos ligar pro pastor, vamos pedir pro pastor vir, que é um pastor, e vamos abrir uma palavra. Pedir pra eles abrir uma palavra e ver o que Deus tem pra falar pra gente. Aí foi quando a gente te ligou. Aí você foi lá. Aí você abriu uma palavra, não lembro? Foi, né? Você pediu uma palavra. Aí eu falei que eu não abriria a palavra pra você, eu abriria a palavra, mas eu tinha uma opinião. Você tava começando agora no evangelho, tava voltando agora, e que eu não achava legal, né, você sair agora. Achava que não era a hora. Pode que continuar. eu não tava preparado. Que eu não tava preparado e que se fosse daqui 1 ano, ele falou, aí sim, eu falava pra você pra gente abrir a palavra. Mas eu acho que a gente não pode nem perder tempo de abrir essa palavra. É isso mesmo. Isso é cilada, não é pra você ir, que isso é pra te afastar do que Deus tem pra você. E na hora que ele acabou de falar, eu falei pra ele, amém. E assim vai ser. Peguei, liguei e rejeitei a proposta. A loteria. E era boa. Só que eu não, tipo assim, cara, foi aí. Foi aí que eu acho que Deus viu de verdade, né? Falou, ele quer. Confiança, Porque hora nenhuma Obediência, eu né, pensei no que eu tava passando, tipo assim, nossa, hoje eu penso assim, né? Mas na hora eu não pensei assim. Nossa, ele jogou fora a oportunidade que era pra resolver a vida dele, sabe? Ficou tipo meio lamentando. Não fiquei. Porque eu tava decidido a fazer o que Deus queria pra mim. Era aquilo e é o que é até hoje. Eu rejeito o que for. O que Deus quiser pra mim é o que eu quero, que a gente sempre brinca, né? Amém. Agora o que não for, pode vir tesouro aí, que eu tô fora. E foi aí. Eu peguei e falei não. E logo depois, 2 dias depois, de madrugada, Deus, eu acho que na misericórdia dele, eu acho não, eu tenho certeza, pegou e falou, Vou te dar uma benção agora. agora, meu filho. E tamo aí, dando glória a Deus, falando que Deus é bom. acontecendo de Deuteronômio 28, 28, graças a Deus. É isso Se aí. obedecer. Se obedecer, Só que se não obedecer, o burrai pega, né? Você não dá pra baixo. é legal porque no primeiro, quando a gente falou com o Digão, a gente falou sobre isso, sobre a confiança de procurar ajuda, de conversar com o pastor, e foi o que aconteceu com vocês, né? O Valmir falou sobre esse bloqueio que ele tinha, mas tanto na vida de vocês quanto na minha, como eu acredito que na vida do pastor também, ele precisa de pessoas pra gente confiar, fala assim, pô, me ajuda aí, eu tô precisando de ajuda, não tô conseguindo sozinho não. Pega na minha mão, vamos orar junto, vamos caminhar junto. E essa questão da confiança, da obediência, marcou a vida de vocês, que foi o que fez vocês chegar onde vocês estão. A Cris, você quer falar alguma coisa, Cris, desse momento de... Então, foi exatamente esse momento aí que me marcou quando a gente estava nesse processo. Exatamente esse momento da proposta muito boa. Porque, assim, a proposta muito boa veio para ir embora para uma cidade que as pessoas que me conhecem sabem que eu sou apaixonada para morar. São José do Rio Preto, se eu pudesse escolher. Mas quem escolhe é Deus. E essa proposta veio exatamente para ir para lá. No momento que o Valmir recebeu essa proposta, ele ficou empolgado, porque a gente estava passando por uma situação muito difícil. Então, seria uma coisa que aparentemente era muito boa. Só que em momento nenhum, o meu coração se alegrou com essa proposta. Eu falava assim para ele, mas e a igreja? E as minhas irmãs? Eu lá não tenho a igreja, eu não quero sair daqui, eu não quero ir Na embora. verdade, a gente nunca teve, né? Começando a tocar. Começando a comunhão que a tocar. gente encontrou na Senge. A gente nunca teve isso.
A gente nunca viu o amor das pessoas igual a gente viu ali, entendeu? Exatamente. Desde quando a gente pisou nossos pés lá, a gente foi recebido com muito amor e assim, a gente permaneceu nisso. E aí eu pensava exatamente isso, mas eu não tenho vontade de ir por conta disso. E aí foi quando a gente chamou o pastor e o pastor falou uma coisa que me marcou bastante. Ele falou assim: não que você não vá poder ir embora um dia daqui, mas o dia que Deus te exaltar nessa cidade, você pode ir embora. Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, vai chegar o dia que Deus vai exaltar a gente nessa cidade, eu creio. E aí, porque a gente foi muito humilhado, foi muito, de vários lados, de várias formas, por várias pessoas, até meme. E até, assim, por pessoas que nem conhecia a gente, nem sabia da nossa história. Então, quando o pastor falou isso, o dia que Deus exaltar você aqui nessa cidade, Valmir, você pode ir embora. Aí eu falei, é sobre isso. E o que eu tinha sempre muito medo mesmo, era de que a entrega do meu esposo ainda não tivesse sido totalmente e de que ele voltasse a ser aquela pessoa que ele era antes. E eu tinha muito medo até pouco tempo atrás. Vou falar de verdade. Até pouco tempo atrás. E como Deus é misericordioso e bom, ele fala com a gente sobre isso. E Deus falou através do pastor diretamente comigo que não era para eu ficar com esse medo. Que aquilo que eu tinha passado, eu não ia mais voltar a passar nunca mais. Glória. Que nunca mais, se a gente permanecesse firme, que nunca mais Deus ia permitir que a gente passasse novamente. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito. Que foi a minha primeira experiência, assim, de verdade com Deus, assim, de Deus realmente falar algo diretamente, assim, pra você, sabe? Você saber que aquilo veio de Deus mesmo e você ficar em paz. Então, eu vi que ele recebeu e ficou em paz. E aí eu fiquei em paz também, graças a Deus. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. Isso Deus já tinha um plano perfeito. Exatamente. Das nossas vidas. Não é verdade? Plano perfeito. É o hino que mais canta lá na igreja. Graças a Deus. 4 anos. Tivesse desistido, não ia tocar plano perfeito hoje em dia. Nunca. Deus é bom. E em todo culto nessa época, desse processo que a gente passava, em todo culto que a gente ia, o pastor cantava Tá Chorando Por Quê? Aí eu chorava de verdade. O engraçado Todo é que culto. depois que Deus mudou nosso cativeiro, você nunca mais cantou. Nunca mais tocou Tá Chorando Por Quê? Era aquele momento, né? Você vê como é que Deus é, né? Para algumas pessoas parecia repetido. É que eu falo muito na igreja. Isso é bom para você que frequenta um ministério, a igreja, que às vezes você fala assim: nossa, de novo, o mesmo louvor. Não é possível que esse grupo vai cantar o mesmo louvor. Talvez para nós que não estamos passando pela situação, é o mesmo louvor. Mas para aquelas pessoas que estão passando pela situação difícil, é o louvor que pode transformar a vida das pessoas, porque nele contém a mensagem de Deus. E é isso que a gente tem que parar como cristão, ser exigente. A gente acha que a gente vai para a igreja para o culto ser para nós, acha que só nós que vamos receber. E esquecemos que às vezes o culto às vezes pode ser para uma pessoa. Sim. Às vezes a gente reclama da palavra. Nossa, parece que o pastor não estava inspirado hoje só porque não foi falado aquilo que a gente precisava ouvir. E às vezes a palavra falou com tantas pessoas, menos conosco. Exatamente. Então a gente tem que aprender a ser bênção, né? Sim. Gente, nós estamos caminhando para o final. Eu, o Harrison, já é o final. E, em primeiro lugar, explicar que nós somos da Igreja Senge, Comunidade Evangélica Nova Jerusalém, Avenida Clodoaldo Garcia, número 1919. Esse é um programa que não tem a ver com placa de igreja, nós não estamos aqui para isso. As pessoas que nós estamos recebendo no começo são membros da nossa igreja, para a gente começar esse trabalho com as pessoas ali de casa, para começar a entender, porque nós conhecemos e sabemos que esses testemunhos são verdadeiros, porque o que a gente quer evitar são testemunhos falsos, testemunhos só com a ideia de aparecer. Não é essa a nossa fonte de louvor e de adoração. A gente quer coisas verdadeiras. E aí optamos para começar com os membros da igreja que a gente conhece. Mas vai chegar o dia que vai ter pessoas de outros ministérios. Quero dizer que existem ministérios abençoados aqui na cidade, como a Assembleia de Deus, o nosso amado pastor Eduardo, que é uma bênção de Deus, um homem de Deus, como a Igreja Nazarena do pastor Marcos, que também é outro abençoado de Deus, Amor em Cristo, que eu costumo dizer que eu tenho dupla cidadania, né? Com o pessoal do Amor em Cristo, que é o pastor Sebastião, e não posso esquecer jamais da Igreja Restaurar, pastor Marcos Uchoa, que meu amigo me abençoou muito, Deus usou muito a vida
do pastor Marcos Uchoa para abençoar não só a minha vida, como também o meu ministério. Então, essas são poucas igrejas, eu até peço perdão porque tem muitos outros amigos. Então, a nossa cidade está recheada de igrejas abençoadas por Deus. Às vezes acontece às vezes, os que dão trabalho, às vezes se destaca mais do que os que fazem um trabalho honesto, mas você tem várias opções de procurar uma igreja mais perto da sua casa, ou se quiser ir lá, como eu disse, Clodoaldo Garcia 1919, Igreja Sente, vai ser um prazer te receber, poder ter uma palavra de Deus para sua vida, mas entendendo que não existe só a Sende nessa cidade, existem outras igrejas com homens de Deus, esperando você chegar lá, bater naquela porta lá, encontrar um pastor e dizer assim, pastor, me ajuda, e eu tenho certeza que Deus vai fazer não só da minha vida ferramenta, como da vida desses pastores ferramenta na sua vida. Amém? Amém. Essas são as minhas considerações. Agora, Harris, e as suas? Quero agradecer pelo pastor, que sempre tem essas ideias Loucas? ótimas, graças a Deus. É tudo assim, bora e bora. Não foi nada preparado, né? Nada. Foi bora e vambora. Vamos fazer o podcast? Bora. Bora. Agradeço o Valmir e a Cris. É sempre um prazer. Agradeço de coração. Vocês são muito especiais pra mim. Agradeço porque vocês contaram esse testemunho que eu acredito que muitas pessoas ali vão ouvir e vão ser tocadas. Amém. Amém. Você que tá aí em casa, deixa o seu comentário. Aproveita e conta o seu testemunho aí nos comentários. Fala um pouco do que Deus falou com você através desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seu pai, com a sua mãe. Ajuda a divulgar o evangelho, que essa é a nossa intenção. E para nós encerrar, tem oração, né? E quem vai fazer essa oração hoje? Antes da oração, tinha que cantar um pedaço do louvor, que ele gosta. Você falou que sabia um pedacinho. Efraim, pelo menos um pedacinho de Eita, Efraim. glória. Você falou que eu sou louco? Bora. Deixa eu lembrar só um pedacinho. Me chamo Efraim, Deus se lembrou de mim. Só que eu lembro. Você viu aí? Deus sempre está se lembrando de nós. Não importa o momento que a gente enfrenta, Deus está se lembrando de nós. Cris, obrigado. Não por ser só membro da igreja, mas por ser essa pessoa maravilhosa que você tem sido. Valmir autêntico. Desde que eu conheço o Valmir, ele é autêntico sempre. Então, se ele tiver que pedir desculpa, ele vai pedir desculpa pra você, mas ele é autêntico. Ele é essa pessoa aí que a gente gosta de estar, que a gente se diverte. Tem muitos outros que vocês vão ter oportunidade de conhecer que vão estar aqui. Agradecer também o Michael. Pelo amor de Deus, não tem nem palavras. Tem palavra pra falar? Nenhuma. É uma bênção de Deus. A irmã Gi sempre está nos tratando maravilhosamente. A missionária Margarete, que está aqui nos bastidores assistindo, que veio lá de Campo Grande. A minha esposa Edmara também, que está assistindo hoje aqui ao vivo, aqui a cores com a gente. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade de poder falar do seu evangelho através dos testemunhos. Que a tua graça visite agora essa pessoa, Pai, que ouviu tudo isso, Pai. Que ouviu a palavra, que ouviu, Senhor Jesus, os testemunhos, os exemplos, e que agora, Pai, recebe e diz, eu tenho esperança que o Senhor vai olhar para mim também. Então, neste momento, vai de encontro a essa família, vai de encontro a esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, que vai ter contato com esse conteúdo e que vai olhar e vai dizer assim, eu creio que Deus ainda me ama. Abençoa essa família, abençoa esse lar, abençoa essa pessoa. Em nome de Jesus, amém. Porque nós não somos salvos por mérito, mas somos salvos pela graça. Que a graça de Deus te alcance. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.